Boa noite. O boa noite de vocês podia ser muito mais forte, né? Eu não vou fazer de novo, amanhã eu faço. É o tempo. Queria falar com vocês um minutinho, rapidamente, sobre a minha igreja no Canadá. É uma igreja pequenininha, simples, que começou numa casa com 10 a 12 pessoas. O meu genro, o pastor Douglas Pereira, hoje ele é o diretor-geral da Hope Channel Canadá, porque lá eles resolveram também criar uma Hope Channel. Ele fez um doutorado nos Estados Unidos e a associação pediu que ele fizesse uma igreja nos moldes do doutorado que ele estava fazendo. E é uma igreja assim, tipo uma família. Tanto que lá as pessoas não usam terno assim, é coisa rara. Eu que prego de terno, e nem todas as vezes, inclusive. Como funciona a igreja? Para vocês terem uma ideia, em menos de 7 anos, a igreja saltou de 12 para 104 pessoas. Isso aí é um crescimento assim, incrível, né? Acho que dá mais de 800% de crescimento. Nós temos blocos de 7 sábados na igreja. 4 sábados nós temos o programa normal, escola sabatina e culto, e depois almoço. Todos os dias que estamos lá tem almoço. Um sábado em cada 7, nós não temos o culto. Nós temos a escola sabatina e depois nós temos o que eles chamam de coffee house. Qualquer pessoa que queira participar, agenda, pode ser um devocional, uma poesia, uma história, e aí tem esse programa gostoso, as crianças participam, os jovens, todo mundo participa. Um sábado em cada 7, nós temos um programa chamado Be the Church. Nesse dia não tem nem escola sabatina e nem culto. Antes de prosseguir, deixa eu dizer o seguinte: não inventem fazer isso aqui, porque senão vão matar vocês, ok? Não inventem fazer isso aqui, porque não daria certo aqui. Mas uma vez em cada 7 sábados, nós temos um sábado chamado Be the Church. É o sábado que a igreja sai para trabalhar. Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos comida. Mari e eu somos responsáveis por atender um abrigo de mulheres. E às vezes nós preparamos 100 refeições. E preparamos com todo carinho, porque nós comemos junto, inclusive. É como se fosse para a gente comer, não é um negócio feito de qualquer jeito. E nós vamos atender essas pessoas, são mulheres, às vezes tem jovens e crianças, mulheres abandonadas, mulheres que têm problema com o marido, mulheres drogadas. Às vezes uma garota de 10, 12, 15 anos não consegue segurar o prato de comida assim, de tanta droga. É uma coisa assim que só vendo, mas é de cortar o coração. Mas nós estamos lá. E uma vez em cada 7 sábados, nós não temos programa nenhum na igreja. Chama-se Jubilee. É o sábado que a família passa em família. Às vezes nós reunimos 2 famílias, 3, fazemos um almoço, fazemos um louvor, um culto em casa, mas não temos programa na igreja, uma vez em cada 7 sábados. Por isso que eu falei para não inventar de fazer aqui, porque não daria certo. Por que tem esse Jubilee? Vocês conhecem algum pastor que tenha o filho fora da igreja? Não respondam. Vocês conhecem algum ancião que tenha o filho fora da igreja? Há muitas razões para isso, mas uma delas é que normalmente no sábado nós trabalhamos como loucos e nós esquecemos da nossa família. E aí nossos filhos, eles sofrem. Então, nesse período todo de 7 anos, não tivemos uma apostasia. Só cresceu. Eu tenho um outro trabalho lá. Eu tenho uma classe que é para brasileiros e hispanos.
Temos lá famílias do Chile, famílias do México, algumas famílias do Brasil. E esses hispanos, eles escutam falar que tem um pastor brasileiro que fala devagar, que até eles entendem, eles vão para lá. E a nossa classe só aumenta. É uma bênção aquela igreja lá. E nós temos um projeto lá, que outro dia eu falei que eu sou um velhinho de 70 anos, não é? E eu vou falar uma coisa muito bonita hoje, viu? Sobre isso. Nós temos um programa para aqueles que têm mais de 60 anos lá. São poucos, 12, 14. Chama-se Oasis, ou Oasis, que em inglês significa Older Adults Sharing in Service. É uma coisa linda. Nós nos reunimos de terça-feira, toda a primeira terça-feira do mês. Nesse mês, excepcionalmente, nós vamos nos reunir na segunda terça-feira. E Mari e eu vamos fazer o almoço para eles no dia 10, se Deus permitir. E o prato será massa, diversas massas, porque é pouquinha gente, dá para fazer assim com muito esmero, né? É isso aí. Hoje eu vou falar sobre batismo. Se tiverem alguma pergunta depois, quiserem fazer particularmente, eu tenho tempo para responder sobre detalhes de como funciona a igreja, ok? Uma revisão de 2 minutos, não mais. A adoração vem em seguida da salvação, ok? Então primeiro é a salvação, depois é a adoração e depois que é a religião. Quando me perguntam que religião você é, eu digo assim: eu sou cristão adventista do 7º dia. O que é a salvação? É uma dádiva, é um dom da graça de Deus. Paulo diz que é pela graça por meio da fé. A graça é de Deus, a fé é eu que exerço. Mas até a fé que eu exerço é Deus quem me dá. Então a salvação é 100% de Deus. Está tudo claro isso aqui para vocês? Eu preciso repetir amanhã? Não preciso, mas vou repetir, porque a repetição é uma lei forte do aprendizado, né? Adoração é quando 2 pessoas apenas ficam no palco da vida, você e Deus, Deus e você, Deus e eu. E quando isso acontece, então acontece a transformação. Nós somos transformados quando estamos na presença de Deus. E ontem eu falei sobre religião, e eu disse que religião é relacionamento com Jesus. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele nos criou para se relacionar conosco. Nós criamos um problema lá no princípio. O Senhor Jesus veio aqui, resolveu o problema, e agora nós podemos penetrar o véu, como diz a palavra do Senhor, e falar diretamente com o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Não precisamos de intermediário. O que é que nós podemos entender sobre batismo? Antes, deixa eu dizer o seguinte: eu encontrei aqui a primeira pessoa que eu batizei no meu ministério. 1988. Nós, quando nos formamos, eu não sei como é hoje, porque tudo muda, né? Hoje parece que o pessoal se forma e já quer ir para departamento. Nós queríamos ir na igreja, trabalhar, fazer casamento, batizar, dedicação. E eu fiquei numa expectativa assim de ser ordenado para poder fazer batismos. Nós fomos ordenados aqui, nessa igreja. Vários da minha turma. Eu tenho a impressão que o pastor Claudomiro Camargo, meu irmão, o pastor Paulo Sérgio Estina, tenho a impressão que o pastor Ronaldo de Oliveira também. E foi em fevereiro de 1988. Penso que foi no dia 6 de fevereiro de 88. Naquele mesmo mês, eu fui fazer um batismo na cidade de Araras. E eu batizei uma menina como a primeira pessoa do meu ministério a ser batizada, e alguns de vocês devem conhecer a menina.
Se ela aparecer aí na tela, vocês vão ver que ela é uma coordenadora aqui da nossa instituição. Ela se chama Elilian. Alguém conhece a Elília aqui? Vários conhecem, né? Olha lá. Uma benção, né? Mas eu queria falar de uma menina que eu batizei, não faz muito tempo. Vou pedir para a mídia colocar na tela uma foto que eu estou segurando uma meninazinha linda, chamada Lívia. Eu acho que ela está de vestido verde, talvez. Essa menina, eu diria assim, essa é super especial. Eu preguei um sermão. Primeiro que lá no NASP São Paulo, nós abolimos também aquele sistema de todo mundo ficar aqui na frente, alguns bocejando e derrubando a Bíblia, né? Porque fica com sono, às vezes a gente prega muito. E a gente sentava no primeiro banco onde está o pastor Ronaldo ali. Aliás, no primeiro banco onde está o Dr. Elmer aqui. E essa menina com 5 anos, ela vinha ali todo sábado e me beijava e falava assim: Pastor Estino, eu te amo. E de vez em quando ela trazia um desenho assim, eu tenho vários guardados. E ela, com 6 anos, ela queria ser batizada. Nós não batizamos bebês. Depois eu vou explicar por quê, o que é que Jesus falou sobre batismo. E aí a gente foi conversando com ela. Mas eu preguei, ela estava com 7 anos de idade. Eu preguei um sermão e eu contei a história de Charlie Plumby. Vocês devem conhecer essa história. Um piloto da Marinha Americana, cujo avião foi alvejado, e ele caiu no Vietnã, ficou vários anos presos. E depois ele foi recuperado, resgatado, e ele viajava pelo país contando a história. E um dia, uma noite, ao contar a sua história, ele terminou a palestra e foi até o bar do lugar onde ele estava para tomar água ou refrigerante ou qualquer coisa assim. E tinha um camarada sentado, e quando ele entrou, o camarada falou assim: você é Charlie Plumby, não é? Ele falou: eu sou. Como que você me conhece? Aí o camarada falou assim: eu era o marujo que dobrava o seu paraquedas, e pelo jeito o seu paraquedas funcionou, porque quando o avião foi alvejado, ele ejetou, e o paraquedas abriu, ele foi salvo. Plumby disse que foi para casa aquele dia, ele não conseguia dormir, porque ele pensava assim: quantas vezes eu passei pelo convés do navio, e eu vi aquele marujo que dobrava com tanto carinho o meu paraquedas para me proteger, e eu nunca falei bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para ele, nem sabia quem era ele. E a partir daquele momento, sempre que ele contava a história, ele falava desse marujo que dobrava perfeitamente o seu paraquedas. Eu não sei se tem algum paraquedista aqui, mas o paraquedas, se não for bem dobrado, ele cria um problema. E aí ele terminava a palestra dizendo assim: você já agradeceu quem dobra o seu paraquedas? Ele terminava a palestra com essa pergunta. Nós, depois do sermão, nós fomos inaugurar, eu acho que foi o professor Zorzin que fez um trabalho bonito lá na igreja. Nós fomos inaugurar uma parte no fundo assim, descerraram uma placa, e estava a Mari comigo, e ela chegou pertinho assim, com 7 anos de idade, puxou meu paletó assim, e olhou para mim, e falou assim: Pastor Estina, eu sempre vou dobrar o seu paraquedas, viu? Eu te amo. Naquele tempo eu ainda não tinha 70, mas é duro segurar, né? Eu peguei ela no colo e a Mari tirou essa foto aí, ó. Eu batizei essa menina 1 ano depois. E recentemente eu estive fazendo um final de semana em São José dos Campos. E o irmão, ela se chama Lívia, a mãe se chama Isa. E o irmãozinho dela, que se chama Enzo, tem muito Enzo nessa época do mundo, né? O Enzo quis de todo jeito ser batizado por mim. A mãe arrumou um jeito com o pai e levaram o menino lá em São José dos Campos, de São Paulo, e eu batizei o Enzo também.
E lá dentro do batistério ele falou assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. E o povo não aguentou e aplaudiu, né? Um garotinho de 10 anos, né? Acho que tem até uma foto da família aí. O que é que Jesus falou? O que é que Jesus ensinou? Lembram que eu falei para vocês, eu prometi a vocês que eu falaria o que é que Jesus ensinou por palavras e por exemplo, não é? O que é que Jesus ensinou sobre o batismo? A primeira coisa é que ele próprio, obrigado, a mídia, ele próprio foi batizado. Pegue a sua Bíblia aí. Eu não vou repetir que é nova, porque vocês já sabem. Agora, eu posso dizer que a da Mari também é nova. Levanta a sua Bíblia nova aí, Mari, olha lá. Que beleza, hein? A gente ama a Bíblia, né? Pastor Ronaldo, você falou que tem mais de 100? Mais de 200. Vai amar Bíblia assim lá no pastorado do NASP de Hortolândia, né? Mateus capítulo 3. Eu vou ler pouquíssimos versos, porque nós temos que ler a Bíblia. Eu todo dia estou falando isso, hein? 13. Mateus 3:13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João, o Batista, o batizasse. Porém, João quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você. E é você que vem a mim? Aí Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. E depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz que dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não precisava ser batizado. Tem muita gente que se parece com Jesus, mas não no todo, só nesse sentido. Acha que não precisa ser batizado. Se parece mais com João do que com Jesus, que não queria batizar o Jesus. Mas Jesus disse: para se cumprir toda a justiça. Mas se ele não precisava ser batizado, por que ele foi batizado? Ele foi batizado porque Jesus sempre teve um princípio de vida. Tanto é que na Santa Ceia, ele falou: assim como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nunca pedirá para você fazer uma coisa que ele nunca fez. Meu amigo pastor Josué gravou essa, Jesus nunca pedirá para você, Domingos, fazer uma coisa que ele nunca fez. Nunca. Nunca. Para se cumprir toda a justiça. Eu fico imaginando assim Jesus sendo batizado. Ele foi batizado por imersão, como vocês o serão hoje. Porque a Bíblia diz que quando ele saiu da água, e para sair é preciso estar. Ok? Quando ele saiu da água, a Bíblia não menciona, mas eu creio plenamente, completamente, que ele fez uma oração ao sair da água, pedindo ao Pai que lhe concedesse o Espírito para que ele cumprisse a missão. Porque assim como você e eu temos uma missão, Jesus tinha uma missão aqui na terra. E quando ele orou, Deus enviou o Espírito Santo. A Bíblia diz que foi em forma de pomba. Mas o que mais me impressiona é a voz de Deus. A voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Vou falar um negócio para vocês, 7 que serão batizados hoje de noite.
O número é bonito, né? 7. Hoje Deus vai lá do céu falar. Marco Antônio, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vocês todos, não vou falar o nome de todos. Mulheres, ele vai falar, você é uma filha amada em quem eu tenho muito prazer. Nós não vamos ouvir, mas ele vai falar. Pode ser que você sinta isso no seu coração, porque alguns têm essa sensibilidade. Meu filho amado. Gente, toda vez que um filho de Deus, aqui dessa terra, uma filha de Deus, reconhece Jesus como Salvador e Senhor e o aceita, os céus proclamam: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Todas as vezes. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Está em João no capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder, de serem feitos filhos de Deus. Quando alguém recebe Jesus, recebe junto uma herança, recebe junto um título, recebe junto uma unção. Filho de Deus, diga amém, igreja. Diga louvado seja Deus, pode dizer, não tem vergonha não. Louvado seja Deus, diga. O que é que Jesus falou, além de ele próprio ser batizado? Em Marcos, no capítulo 16, 2 versinhos, o 15 e o 16 apenas. Ele falou assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, o que é que vai acontecer? Está claro para vocês isso? É fácil, é simples. Não parece um arroz feijão assim, com uma saladinha de tomate, uma delícia assim? Eu não vou falar de bacalhau, porque senão muita gente aqui vai ficar brava comigo e outros vão ficar com água na boca, né? Quem crer e for batizado será salvo. Por isso que nós não batizamos bebês, porque Jesus falou que precisa crer. É fácil. Eu vou dizer uma frase que José Carlos Ramos disse uma vez, um doutor dessa igreja. Ele falou que só não vai ser salvo quem não quiser. E eu concordo com ele em todos os níveis. Eu até tenho uma equação que eu poderia provar para vocês, que é mais fácil ir para o céu do que para o inferno. Primeiro que o fogo eterno não foi preparado para os filhos de Deus, foi preparado para o diabo e seus anjos, diz a Bíblia. Certo? Mas dá uma olhada aqui para a minha mão. Nós cremos em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nós cremos que são 3 pessoas, está certo ou está errado? Fala para eu entender, que vocês estão entendendo, estão acordados. Está certo ou está errado? Certo, 3 pessoas. Lúcifer, quantas pessoas são? 1 pessoa. Então quanto está o jogo? 3-1. Aí se nós dermos assim uma viradinha na moeda, a Bíblia diz que a 1/3 parte dos anjos se corrompeu. A 1/3 parte. Isso quer dizer o seguinte: que para cada anjo que se corrompeu, existem quantos anjos que não se corromperam? 2. O segundo jogo quanto foi? 2-1. Somos placares. Quanto dá? 5-2 é goleada extrema. É goleada. É muito mais fácil. Um dia eu estava pregando numa igreja, tinha uns 300 membros e um irmão, sabe, porque sempre tem alguém que quer alfinetar a gente, né? Se você prega pouco, fala pregou muito pouco. Se prega muito, fala pregou muito. Tem sempre uns críticos, né? Felizmente os críticos não vão para o céu.
Opa, alguém riu aí. A Bíblia ensina isso para mim, por isso eu posso falar. Os críticos não vão para o céu, porque se fossem também, eles iam criticar Deus, eles iam achar defeito, porque o crítico ele só trabalha para ver defeito. Eu vou dar um recado para você aqui, de coração: olhe as virtudes das pessoas, olhe, valorize as virtudes das pessoas, você vai ver que não vai perceber nenhum defeito. É simples assim. Aí esse indivíduo crítico, mas eu tenho paciência, muita paciência, às vezes demais. Eu estava pregando e ele levantou assim e falou: pastor, o senhor faz a salvação parecer muito fácil. Não foi um elogio, mas eu não vivo atrás de elogio, eu não vivo. Eu pensei bem, respirei, com aquela bênção que Deus dá para a gente, né? Porque longanimidade é uma parte do fruto do Espírito. Vocês lembram disso? Começa com amor e vai longe, né? Eu disse: irmão, eu concordo com o senhor, viu? O senhor tem toda a razão. Eu faço a salvação parecer muito fácil, mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu gostaria de fazê-la parecer muito mais fácil ainda. Acabou a conversa. É fácil, mas eu queria fazê-la mais fácil para você, sabe? Porque Jesus falou: todo aquele que crê. Quando eu creio, eu me aproximo, eu sou transformado, eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. Bom, eu falei sobre Marcos 16, 15 e 16, mas Jesus falou também de batismo na comissão evangélica. Um pouquinho antes dele ascender aos céus, Mateus 28, 18 a 20, ele falou assim: ó, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Jesus mandou. Se ele tivesse mandado batizar em nome de uma pessoa só, nós batizaríamos. Mas ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele falou assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias. Cada pedacinho dessa comissão tem um segredo, um significado especial, né? Primeiro que ela mostra que nós não estamos aqui para esquentar banco. Se você é um esquenta-banco, você está lascado, viu? Porque esquenta-banco também não vai para a eternidade. Porque só vai para a eternidade aqueles que cumprem a missão. Sabe por que eu falo isso? Porque para os salvos, Jesus vai dizer assim: muito bem, alguém lembra? Muito bem, o que? Servo bom e fiel. Eu sou um servo. Agora há pouco eu acabei de gravar um videozinho para uma pessoa que é uma secretária de uma das associações. A família não é cristã e a família perdeu alguém. Pastor, por favor, faz um videozinho. Eu estava cansado para chuchu, sabe? Cheguei no hotel, lembrei desse videozinho. Falei: Mari, aí botei uma camisa, não custa nada. Sabe por que não custa nada? Porque eu sou um servo, servo bom e fiel. Aí depois a pessoa vê uma mensagem gostosa de Jesus, da Páscoa, e se converte. Aí eu conto a história para vocês uma outra vez. É assim que funciona. Quem não tem história é porque não trabalha, porque quem trabalha tem história. Nós estamos aqui para servir. A comissão evangélica me diz que eu sou um servo, e se eu fizer bem feitinho, no final, aquele que é o dono de tudo vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Eu me lembro que eu fiz uma semana de oração quando o pastor Ayrton, que hoje é o presidente mundial, ele era o presidente da divisão, ele me convidou pessoalmente. Todo ano a divisão, que é o órgão máximo da nossa igreja aqui na América do Sul, eles fazem no começo do ano uma semana de oração. Nenhum departamental, ninguém viaja, todo mundo fica lá. E num dos sermões eu falei: olha, vou falar um negócio para vocês aqui, é com carinho. Eu trabalho para Deus e respeito os homens.
Eu não trabalho nem para o pastor Ted Wilson, aí fui baixando, né? Nem para o pastor Herto, no tempo era o pastor Domingos, o presidente, nem para o pastor Domingos. O meu presidente era o pastor Luiz, que eu formei, porque quando eu fui presidente eu o chamei para ser departamental na nossa associação. Falei, não trabalho nem para o pastor Luiz Carlos, eu trabalho para Deus, mas eu respeito os homens, porque senão eles não me deixam trabalhar para Deus. Isso é um segredo. Se eu trabalhar para os homens, eu vou ficar muito decepcionado, porque os homens, nós somos falíveis, nós somos falhos, nós prometemos coisas que não conseguimos cumprir, e às vezes alguns de nós, eu estou me colocando no meio, tá? Alguns de nós usam até de mentira. Os homens, nós temos que trabalhar para Deus, não trabalha para mim não, não trabalha pensando nos pastores, não, é para Deus, mas respeite os homens, porque isso é divino, nós temos que respeitar, a Bíblia nos ensina isso, mas com Deus você nunca vai ficar decepcionado, nunca, porque Deus jamais falha, Deus jamais mente, Deus jamais decepciona. Os homens mentem, falham e decepcionam, Deus não. Trabalhe para Deus, mas respeite as hierarquias, respeite os homens. Isso é um segredo, eu poderia dizer milenar, mas eu não posso dizer, porque é um segredo só de décadas, né, que eu estou desenvolvendo. Na comissão evangélica, Jesus me chama de servo. Vá, batize, ensina, faça isso, faça aquilo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias. Quem é que não quer ter o Jesus, o Salvador, o Senhor, consigo todos os dias? Todos nós queremos, mas nós não podemos pegar só um pedacinho da Bíblia assim, né? Tem gente que adora pegar um trechinho só da Bíblia, nós temos que pegar o todo. Bom, hoje nós teremos alguns batismos. Há algumas coisas que seria bom a gente saber. O batismo, ele representa em primeiro lugar uma transferência de domínio. Não sei se você entende o que é isso, mas eu explico. Você deixa de ser você, para que Jesus seja Ele em sua vida. Como quando Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O batismo é um rito de lavagem do passado, e é um começo tudo novo. O batismo é uma demonstração pública de que eu aceito Jesus como o meu Salvador e o Senhor da minha vida. E eu poderia falar uma porção de coisas que o batismo representa. E Deus espera que nós sigamos o exemplo de Jesus. Que nós sejamos batizados, mas que nós saiamos para trabalhar para também batizar. Não é só ser batizado, porque o batismo também significa um compromisso de se tornar um mensageiro daquele a quem você serve agora. É sério, mas é assim. E quer ser feliz? Quer ser feliz? Claro que quer. Siga as orientações que Deus deu. Quando você segue as orientações que Deus deu, você é feliz. Em todas as coisas. Isso serve para nosso relacionamento em casa, marido, mulher, pais e filhos, filhos e pais, etc, etc. Isso serve para nosso relacionamento na igreja. Isso serve para nosso relacionamento no trabalho, na vida. Isso serve para nosso relacionamento nos negócios, em todas as coisas. Porque a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, alguém lembra o que vem depois? Façais tudo para a glória, é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Lembram que eu falei um dia desses, que Deus é que está sentado no trono do universo, e tudo que nós entregamos para Ele vem das mãos dEle. Quando Davi
passou para o filho Salomão o desenho do templo, da casa de Deus. Ele fez uma oração, e ele falou assim na sua oração: quem somos nós para te oferecer alguma coisa? Mas tudo que nós te oferecemos vem das tuas mãos. A nossa vida vem das mãos de Deus, porque foi Deus quem soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida. Nós temos que ser dele. Deus abençoe vocês. Eu não prometo contar muitas histórias, porque o tempo ele vai embora, mas sobre cada momento de batismo lá, eu vou dizer uma palavrinha para vocês se alegrarem, para vocês perceberem como é que Deus trabalha. Deus trabalha de certas maneiras que às vezes nós temos dificuldade de entender. E eu descobri um segredo. A melhor coisa para entender como Deus trabalha é entender como Deus é. Em algumas épocas do meu estudo, eu não tinha caderno. Não é porque não podia comprar, embora fosse de uma família humilde. É porque confiava muito na memória. E eu não precisava estudar muito a matéria. Eu não sou gênio não, tá? Sabe o que eu estudava? O professor. O professor falou 2 vezes a mesma coisa, está na cachola, porque é importante. Normalmente as coisas importantes, elas são repetidas. Quer ver uma coisa importante que é repetida? A volta de Jesus. Mas eu falo sobre isso para vocês no sábado. Só para vocês terem uma ideia, só no último capítulo da Bíblia, Jesus falou assim: eu venho sem demora, 3 vezes. Só no último capítulo. O que é importante se repete. Olha para Deus, veja o que Ele repete. É importante. Aprenda a conhecer Deus, ande com Ele, seja feliz. Amanhã nós teremos um outro ensinamento de Jesus, às 7h. Mas amanhã, às 5h, nós temos também a sala 57. E amanhã eu pretendo falar sobre o Espírito Santo como aquele que nos consola. Vai ser bonito. Pastor Ronaldo, eu não vou pedir para você ajudar o velhinho mais, porque eu estou proibido de falar velhinho, tá? Agora é Oasis, ajuda aqueles que fazem parte do Oasis aqui. Enquanto você canta com o povo de Deus aqui, eu vou botar uma beca bonita, que já usei muitas vezes, mas eu não tenho coragem de trocá-la, que ela é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estivemos participando desse cerimonial de batismo, eu gostaria que você, mais uma vez, ficasse tranquilo, para cantar não apenas esse hino, mas outros que nós conhecemos. Vamos cantar esse pela primeira vez. Não precisamos nos levantar agora. Vamos juntos. E apesar de tudo, não quero me esquecer de ti, além do que posso ver, e entender o porquê do teu sacrifício. Quero aprender a te amar, reconhecer onde eu errei, sentir tua mão sobre mim, o calor do teu rosto me chamando pra casa. A tua vida nos mostrou o
nossa cruz. Está maravilhoso. Ao caminhar com Cristo, os nossos olhos podem ver a vida que planejou, separou para sempre um lugar em sua mesa. Nossa vitória é certa, crendo somente nele, o sonho de vê-lo voltar, seu sublime caráter me chamando pra casa. A tua vida nos mostrou o amor que muitos desejavam. A tua alma derramou, levou sobre os ombros a nossa cruz. A tua vida nos mostrou o amor que muitos desejavam. A tua alma derramou, levou sobre os ombros a nossa cruz. Amém. Levou a nossa cruz. Renova. Pode entrar, André, Sandra. Esses meninos aqui, eles me seguem tem muitos anos já. E André tem falado comigo que ele gostaria de voltar para o redil do pastor, trazendo agora a sua esposa. E todos os trâmites foram feitos com o pastor Enéas, que é o pastor da Vila das Belezas. E depois de muito trabalho, viu, pastor Ronaldo, porque não é fácil assim a logística, né? Nós temos a alegria de atender o desejo do coração desses amados aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, viu, André? Viu, Sandra? Vocês ouviram o que eu disse lá, que no dia do batismo, Deus lá do céu, Ele diz, é o meu filho amado, é a minha filha amada, tá certo? Deus quer falar isso para vocês hoje, tá? Vem aqui, André. Fica com sua mão assim. Porque você resolveu voltar para casa enquanto a porta ainda está aberta. Eu tenho a alegria de dar as boas-vindas a você de novo. E seguindo a ordem de Jesus, como ministro do Evangelho, eu vou batizar você agora. E vou fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Igualmente, Sandra, é um prazer enorme nesse momento como ministro do Evangelho batizar você, viu? Assim como o André, que o nome dele está sendo sublinhado no livro da vida, o seu está sendo escrito. Um
dia desses Jesus vai voltar. Quer levar vocês para a eternidade, junto com aquelas duas meninas lindas. Amém. Com prazer eu sigo a ordem de Jesus e batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobre o joelho. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Entrem aqui, Sérgio, Marco Antônio, Ana Paula. Os amigos e familiares, conforme já subiram aqui, se quiserem subir aqui, podem vir, o pessoal da Moca que está aí, é aqui pertinho. Mari, se quiser vir aqui também, venham aqui, por favor. Do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração algumas pessoas tomam a decisão muito rapidamente, não é? Outras pessoas demoram um pouco mais. Mas na natureza também funciona assim. Algumas árvores produzem frutos rapidamente e outras árvores demoram bastante. Por exemplo, a tamareira, ela só dá frutos depois de 80, 90 anos. Inclusive diz-se no Oriente Próximo que quem planta não come. Em 2009, eu comecei a dar um curso bíblico na casa de uma médica que frequentava a nossa igreja no Tatuapé. E ela convidou os amigos médicos e tal. E esse casal começou a estudar a Bíblia conosco em 2009, Pastor Ronaldo. Os dias se passaram. Há um pouco mais de um ano eu comecei uma classe de teologia e eles online, assiduamente assistindo, frequentando, participando todos os sábados. Começo do ano passado, a Ana me escreve e diz assim: pastor, quando é que você vem para o Brasil, que nós queremos ser batizados? Mas eu não conhecia o Marco Antônio, esse garoto lindo aqui, ó. Eu disse: eu estou para ir ao Brasil fazer uma semana para o meu amigo pastor Ronaldo, no NASP, Hortolândia. Vocês iriam lá? Mas é claro, deveríamos ter vindo no ano passado, lembram? Não deu certo por causa de um documento nosso que estava faltando lá, um work permit. Mas esse ano deu certo e nós estamos aqui. Eu queria falar para vocês, eu sei que vocês estão emocionados e felizes, mas o mais feliz aqui dentro d'água sou eu. Eu sou o mais feliz aqui. Mas tem uma pessoa que está mais feliz do que eu ainda. Cristo. É Cristo, aquele que deu a vida para que vocês pudessem ir para o lar celestial. Eu vou começar com você, Sérgio, depois com a Ana e depois o Marco Antônio. Está combinado? Minha mão aqui. Na hora você dobra bem o joelho, tá bom? É com muita emoção e muita alegria, como essas lágrimas que estão caindo aí, que como ministro do Evangelho eu vou batizar você. Uma pessoa especial para Deus, um homem formado, estudado. E na igreja de Deus nós precisamos de gente assim também, de todos. Que você seja um instrumento poderoso, tá bom? E eu vou seguir a ordem de Jesus, que eu acabei de ler na Bíblia, né? Que Ele mandou batizar. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com alegria e com emoção. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Essa mão aqui fica livre. Essa que você põe aqui. Você já queria ser batizada há bastante tempo, né? Mas você esperou seu marido e seu filho. Você é uma mulher sábia. Tá bom? A médica que cuida das pessoas. E você soube cuidar deles também. Deus te abençoe. Seja uma luz. Como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, com muita alegria, muita emoção, vou batizar você, Ana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor. Marco Antônio, você é um garoto muito inteligente. A mãe passa para ele todos os dias lições da Bíblia. Ele sabe de cor os momentos finais lá que eu falo. Disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras. Sabe tudo. Deus te abençoe, viu, filhão? Falei que ele vai ser um pregador. E ele me disse que se não for um pregador, ele vai fazer uma outra coisa muito importante para a igreja. E com muita alegria eu vou batizar você agora, tá, filhão? E eu faço isso seguindo a ordem de Jesus, como ministro do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer. Dá-me com teu poder e graça para honrar o teu nome, Senhor. Eu quero ser No final de 2023, eu estava na casa do meu irmão Domingos, que está aí, que é um dos anciãos, dos líderes da igreja lá em Americana. Nós estávamos tendo uma comemoração. Eu já não me lembro se era de Natal ou Ano Novo, mas isso não importa. E uma menina casada com meu sobrinho, filha do meu irmão Domingos, o Abraão, venham aqui, vocês todos, fiquem aqui pertinho para assistir. Entrem aqui, por favor, Marcela e Mirela. Pastor Paulo, entra aqui comigo para você me ajudar, vem cá. Fica aqui. Vira para lá, assim, isso. Essa menina linda aqui, num momento assim, depois que a gente já havia degustado algumas coisas deliciosas, ela falou assim: tio, posso falar com você? Aí nós fomos para um lugar assim reservado.
a uns 5 metros ou 8 metros longe da muvuca, porque uma família grande de italianos, dá para ver, né? Um falando mais alto que o outro, porque italiano quando se junta é para comer e conversar, e ainda fala com a mão, que até bate com a mão nos outros, né? E essa menina veio falar comigo, perguntar se eu poderia batizá-la. Mas antes que ela falasse, a Mirela, que é filha, se aproximou, sem que a mãe soubesse, e falou assim: tio, eu quero ser batizado, o senhor me batiza? Aí a mãe começou a chorar, né? O tio, que é bobão, também começou a chorar. Eu quero falar para vocês o seguinte: vocês são muito especiais. Não é só para a família Estima, não. Vocês são muito especiais, como os outros que eu batizei aqui. São especiais para a igreja. E mais ainda, são especiais para Deus. Tá certo? Eu vou batizar a Mirela primeiro, e depois eu vou pedir para o meu irmão Paulo ajudar eu batizar você. Por quê? Porque foi ele que estudou a Bíblia com você, tá bom? Mano, entra aqui, você vê eu batizar a Marcela, a Mirela, e depois você me ajuda a batizar a Marcela, combinado? Vem aqui, filhinha. Você é muito linda, viu? Uma vez um pastor bem antigo, ele contou uma história de que ele batizou 3,5 pessoas, e todo mundo achava que a meia pessoa fosse a pequena, mas não era, porque você, por exemplo, tem a vida inteira pela frente, e você não está muito longe, também tem, né? Mas às vezes a gente batiza uma pessoa com 80 anos, já pertinho do fim da vida. Para Deus, não são os 13, 12, 10 ou 80. Para Deus é o coração da pessoa. E você entregou o seu coração a Jesus, e com muita alegria o tio vai batizar você, tá bom? Seguindo a ordem do mestre, eu faço isso com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ser batizada por 2. Que privilégio. É para ficar bem batizada, né? Tem aqui então. Vira para cá. Põe a mão aqui. Você levanta a mão comigo. Esse é um momento muito especial. Dá uma olhada ali, ó. A tropa. Igreja, dá uma saudação aí para ela ficar mais feliz ainda. E serão membros todos dessa igreja aqui: o Abraão, a Marcela e a Mirela. Com muita alegria, viu? Obrigado por você ter me procurado aquela noite lá. Alegrou muito meu coração, e muito mais agora, tá? Pastor Paulo e eu vamos batizar você agora, seguindo a ordem do mestre. Nós fazemos isso com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos de vocês
são membros batizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixa eu ver as mãos, rapidamente. Eu quero fazer uma oração por vocês que são membros batizados da igreja. Se você não é membro batizado da igreja, aguarde um instante que eu vou falar uma palavrinha com você também. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em algum momento da nossa existência, nós já passamos pelas águas e nós queremos hoje renovar o nosso voto de lealdade, de fidelidade, de serviço e de comunhão com Jesus. Nós pedimos que nesta hora sejamos batizados pelo Espírito Santo novamente, para que possamos prosseguir nestes últimos dias até alcançarmos os portais da Nova Jerusalém. Por favor, escreva isso no teu livro de memórias, que na noite deste dia nós falamos isso com o Senhor. Oramos em Jesus, amém. Nós temos alguém aqui que não é membro da Igreja Adventista, e eu gostaria de fazer uma prece por você que não é membro da Igreja Adventista. Por quê? Porque para Deus, você é tão importante quanto alguém que é membro. Deus não faz diferença, não faz acepção de pessoas. Há alguém que está nos visitando aqui, que não é membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixa eu ver as mãos. Temos ali uma família, lá atrás, lá também. Como a gente está assim distante, eu poderia pedir para vocês ficarem em pé, para eu conseguir divisar vocês? Por favor, vocês podem ficar em pé um pouquinho? Ok, que Deus te abençoe. Lá atrás, que Deus abençoe. Ali, olha que gente bonita, meu povo, minha. Eu vou fazer uma oração por vocês, tá bom? E eu vou pedir que alguém que é membro da igreja, talvez um ancião da igreja, um líder da igreja, em meu nome, me representasse para dar um abraço nessa pessoa que está de pé. Há mais alguém que quer se levantar e que não é membro da igreja? Vá perto dessa pessoa que está em pé, abrace-a e fique junto com ela enquanto eu oro, por favor. Não se assentem não. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque Deus quer tocar o seu coração, só por isso. Eu não ganho nada com isso, mas o reino de Deus ganha. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós vimos hoje aqui 7 pessoas lindas, dizendo para todos nós que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Nós vimos aqui uma multidão que já passou pelas águas do batismo. Agora nós temos algumas pessoas, lindas pessoas, que se levantaram. Elas estão aqui conosco. São teus filhos e tuas filhas, assim como nós. O Senhor Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Se estão aqui, é porque creem, porque não viriam aqui por outra razão. Eu quero pedir uma coisa, para que essa crença se realize e siga a orientação do Senhor Jesus, que um dia destes, estas pessoas também tenham essa alegria de passar pelas águas, seguindo a ordem do Mestre, porque quem crer e for batizado será salvo. Quero pedir uma bênção para essas pessoas, para suas famílias. Deus querido, cuide delas, por bondade. Eu as entrego nas tuas mãos, e eu oro em nome de Jesus, amém, amém e amém.